Oi, 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 galerinha! Tudo bem com vocês? E hoje estou bem feliz, porque hoje nós vamos começar com a apostila nova, a apostila 4 de português. Hoje nós vamos começar então com a primeira apostila nova, que é de português. Então, eu sei que vocês já pegaram a apostila 4. Então, essa semana nós vamos começar somente com a de português de apostila 4, certo? Então, não é mais a 3. Deixem a 3, porque a 3 nós já acabamos. E agora nós vamos começar com a 4, certo? Então, vamos lá. Na apostila 4, vocês peguem lá, de português, a página 6. Na verdade, 7. Melhor ainda. Vamos lá. Então, a prof vai apresentar aqui. Vamos lá. Lá na página 7, a gente começa falando, na apostila 4, sobre os infográficos. Meu Deus, prof, eu sei o que é gráfico, mas o que é o infográfico? Então, os infográficos, eles são muito utilizados para levar ao público, que somos nós, informações científicas de maneira clara, certo? Vamos ler um desses textos. Então, eu tenho aqui, ó, um infográfico que está escrito lá, efeitos do El Niño. Ai, prof, o que é El Niño? Já vou explicar, certo? Então, diz lá, ó, título, efeitos do El Niño. Diz ali, o que ele está lendo aqui? Fenômenos climáticos no Oceano Pacífico têm consequências no clima de todo o planeta e impactos também no Brasil. Então, isso é uma informação científica que os cientistas estudaram e colocaram, certo? Num infográfico para mostrar para a gente com uma maior clareza. Então, eles colocaram lá, número 1, ó, os ventos. Número 2, olha o aquecimento. Número 3, o Brasil. E ali eles informam, ó, o número 1, ó, os ventos que sopram, deixa eu ver se eu consigo ver aqui na minha. Não está me dizendo aqui, não estou conseguindo ler, na verdade. Não estou conseguindo aumentar. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Vamos ver. Não. Vamos ver se eu consigo aumentar o zoom aqui. Olha lá, acho que eu consegui agora. Vamos ver de novo. Então, aqui, ó, eu tenho as informações. Ó, a prof não está conseguindo ler, na verdade, porque está muito pequenininho. Eu acho que aí na de vocês, talvez vocês consigam ver o que está escrito, tá? Mas aqui, ó, o 1 está mostrando o vento, ó, por onde que o vento passa, ó. Ele passa bem por aqui, ó, pega um pedacinho ali do Brasil, certo? Aqui, no 2, está lá no aquecimento. Olha o calor ali do Oceano Pacífico, ó, como aquece ali aquela parte. Por isso que influencia tudo no Brasil, tá? E o 3, ele já está falando do Brasil, ó. Por isso que o Brasil tem todos esses climas. Um dia tá calor, um dia tá frio, um dia, certo? Justamente por causa disso, certo? Por causa do efeito El Niño. Então, vamos ver lá. O El Niño é uma expressão derivada do espanhol, que significa o menino. Esse nome foi atribuído ao fenômeno natural em questão por pescadores da costa do Peru e do Equador. Eles perceberam que os efeitos dessa grande alteração climática aconteciam sempre na época do Natal, em que os cristãos celebram o nascimento do menino Jesus. Então, foi por isso, como acontecia sempre no Natal, eles colocaram o nome de menino, que ficou El Niño, certo? Então, ele é um fenômeno natural, que acontece sempre nesta mesma época do ano.
Por isso que o tempo fica frio, chove, esquenta, por causa do El Niño. Então, vamos lá, para a gente entender o texto. Vamos responder aqui. Qual é o assunto do infográfico? Qual é o assunto? O que ele fala? Tá lá, ó. Efeitos do El Niño. Então, vamos colocar lá a resposta inteira, né? O infográfico apresenta os efeitos do fenômeno, porque ele é um fenômeno, El Niño, com letra maiúscula, hein, gente? Certo? El Niño, ou é o ninho que nós falamos, certo? Então, é essa a resposta completa. O que é o El Niño? Já está perguntando. Então, nós vamos colocar lá. É um fenômeno climático, do clima, né? Um fenômeno climático que influencia no clima. Se ele é climático, ele tem que influenciar no clima, né? De todo o planeta, certo? Isso é o El Niño, é um fenômeno climático. O que ele faz? Influencia no clima de todo o planeta. Agora aqui, marque com L os termos que correspondem a lugares e com F aqueles que correspondem a fenômenos naturais. Então, vamos ver. O vento, o que ele é? Ele é um lugar ou ele é um fenômeno natural? Ele é um fenômeno natural. O aquecimento, fenômeno natural também. O Oceano Pacífico, esse é um lugar. O Brasil, também é um lugar. A seca, gente, a seca é um fenômeno natural. A chuva, fenômeno natural. E o Oceano Atlântico, é um lugar, certo? Então, está aí. Agora, sobre o infográfico, analise se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Os ventos alísios deslocam-se para o sentido leste-oeste. Então agora eu já descobri que o que está escrito aqui no 1, são sobre os ventos, que eles vão, de um lado para o outro, quer dizer, de leste para oeste. Então, essa aqui primeira está verdadeira. A linha do Equador atravessa o Brasil? Vamos lá, cadê a linha do Equador? Olha lá, linha do Equador, tá bem aqui essa tracejadinha ali. Então, ela atravessa o Brasil, verdadeira. O Brasil é banhado pelo Oceano Pacífico? Vamos ver se mostra lá pra gente. Pacífico? Não, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, em volta dele é o Atlântico, o Pacífico é mais para cá. Então, ele não é pelo Pacífico. Então, essa aqui está falsa. O aquecimento das águas do Pacífico é consequência do enfraquecimento dos ventos alísios? Sim. Certo? Aquece as águas do Oceano Pacífico, os ventos ficam fracos. Certo? Por isso que aí eles não levam embora todo esse calor, porque eles ficam fracos. O fenômeno El Niño altera a distribuição das chuvas nas regiões tropicais? Sim, claro que ele vai alterar. Ou vai chover muito mais ou vai chover menos, certo? Porque ele é um fenômeno climático, ele vai mexer no clima. O fenômeno El Niño não afeta o Brasil? Falso, ele afeta o Brasil sim, certo? A outra, por que os números se repetem no texto? Por que os números se repetem no texto? Vamos ver lá. Olha lá, os números aqui eles se repetem aqui embaixo. Então, tá perguntando por que é que eles se repetem.
Vamos colocar lá. No mapa, opa, posso ir deixando tudo em maiúsculo. No mapa, vamos lá. Os números se repetem, pois indicam, os fenômenos vírgula, ao lado do mapa, vírgula, explicam como esses fenômenos acontecem. Certo? Então, o infográfico, ele vai ter números repetidos? Sim, gente. Por quê? Porque aqui ele está mostrando. E aqui, ó, ele está explicando. Então, por isso que os números. Porque para a gente saber, ó, o 3, o que quer dizer lá no 3? Tá lá, ó, tá explicando. No 2, tá explicando. E no 3, tá explicando. Então, nos infográficos, eles vão ter números que se repetem, sim. Certo? Então, assim, o infográfico ele é composto de imagem e de texto escrito, certo? Porque se ele fosse formado apenas pelo texto escrito, como é que a gente ia entender? Ou se ele fosse formado somente por imagens, como é que a gente ia entender? A gente não ia entender, certo? Então, tá aqui, ó. Os infográficos são textos explicativos, que eles juntam o texto escrito com as imagens, certo? Para quê? Para tornar as informações claras para a gente poder entender. E, além de ser possível, explorar qualquer assunto. Hoje em dia, os infográficos podem ser facilmente criados com o uso de diferentes softwares ou ferramentas online. Então, até de população, de doença, existem infográficos, certo? Então, deixa a prof voltar aqui. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês. É aqui, é aqui. Ó, esse infográfico aqui, ele só tem imagem, a gente está vendo os escritos, mas tem as informações? Não tem. Então, fica difícil para a gente conseguir entender isso. Certo? Porque, ué, mas por que ali 30%? Por que 50%? Por que o outro tá, o triângulo aqui tá 1, 2, 3? Eu não sei. Por quê? Porque ele não está sendo explicado. Então, gente, vejam, o infográfico, ele deixa claro tudo, as informações. Deixa claro todas as informações. Então, o infográfico é muito fácil, porque tem as imagens e tem as informações explicando. Então, fica muito mais fácil para a gente entender. Certo? Então, é isso, gente. Começamos de pouquinho com a apostila 4, porque tem que ser assim, né? Até a gente ver a possibilidade da nossa mudança de formato de aula, né? Para as aulas ao vivo. Aí vai ficar muito mais fácil para a gente conseguir entender. Então, é isso, gente. Se cuidem, ficamos por aqui e, ó, beijos para todos.